Olá, boa tarde. Mais uma aula então, terça-feira. Todas as terças eu faço essa aula às 17 horas, falando sobre os temas que eu abordo aqui nesse perfil, veraprof.educa, sobre a criação de cursos digitais, como tornar as nossas aulas mais interessantes, mais motivadoras e mais dinâmicas para os nossos alunos terem as aprendizagens necessárias. Boa tarde para quem está chegando. Na aula de hoje eu resolvi trazer um assunto que eu falo sempre rapidamente, né? Eu falo sobre materiais diversificados ou formatos de aulas diversificados. Eu sempre digo, diversifiquem as aulas, as maneiras de entregar esse conteúdo e tal, mas eu não aprofundo muito neles. Eu falo bastante isso em algumas postagens e tal, mas hoje eu resolvi falar aqui na aula sobre isso. Então, para a gente fazer umas aulas mais dinâmicas, mais interessantes, diferentes dessas que eu faço aqui, porque eu sempre digo que aqui no Instagram eu só consigo entregar essa aula expositiva, né? É mais difícil compartilhar uma tela, ter um flip chart ou ter um computador para compartilhar uma tela, fazer alguma coisa diferente. Então, as minhas aulas aqui são no modelo que eu vou trazer como número 1, que seriam aulas expositivas, né? A aula expositiva é toda aquela aula que a gente fala. Então, a gente dá uma explicação, a gente traz um conteúdo falando, né? Sem nenhum recurso extra, assim, de apresentação por escrito, com áudio, com outras coisas. Então, basicamente, isso é uma aula expositiva. É um formato tranquilo? Beleza, toda terça eu faço assim. Muitas pessoas que fazem aulas semanais aqui na internet fazem no YouTube. Aí o YouTube já tem mais recursos, né? Eu pretendo, inclusive, agora, em breve, começar essas minhas aulas. Até quero saber o que vocês acham disso. No YouTube, porque lá a gente pode compartilhar uma tela, a gente pode botar link, as pessoas comentam, assim como tem o chat aqui. Então, fica um pouco mais dinâmica, um pouco mais diversificada. Um dos formatos, então, é essa aula expositiva, que seria a gente falando, explicando o nosso conteúdo. Vai variar de nicho para nicho. Tem alguns em que, por exemplo, é um conteúdo mais teórico, as pessoas gostam de explicar melhor aquele conteúdo e tá tudo certo, né? Aí a gente vai para um segundo formato, que seria compartilhando tela. A gente pode compartilhar tela no Instagram, parece que só quem tem iPhone que consegue, né, por enquanto. Então fica a nossa fotinho ali, a nossa imagem aparecendo num cantinho e o resto todo da tela fica a tela do nosso computador que a gente está compartilhando ali. A gente pode compartilhar um PDF, um card, uns slides. Então ali no formato compartilhamento de tela a gente já consegue fazer de outras formas, né? A Liz Valls, como eu falei, ela tem essas aulas semanais no YouTube, onde ela tá no computador e ela começa com um documento em branco. Então ela digita ali o título da aula, por exemplo, vamos dizer que seja uma aula sobre os 5 erros que vocês não devem cometer nos lançamentos pelo Instagram, que ela fala sobre lançamentos no Instagram. Aí ela coloca esse título e ela começa a falar sobre a aula, o que vai ser a aula, ela se apresenta, aquela coisa toda. Depois ela começa, então vamos lá, para o erro número 1. Aí ela digita o erro número 1. E aí ela fala um pouco sobre aquele erro, né? Depois ela vai para o erro número 2 e assim por diante. Isso é uma forma de deixar essa aula mais dinâmica, as pessoas estão meio que aguardando, esperando ali o que vai acontecer, né? Qual é o próximo passo, qual é o próximo erro ali para não cometer e tal. Então, é um formato que deixa a aula com esse dinamismo maior e é interessante. Outra coisa que dá para fazer também quando a gente compartilha uma tela, por exemplo, é utilizar uma ferramenta, um aplicativo, um software, enfim, que tenha, por exemplo, a criação de mapas mentais. Aí tu cria um mapa mental antecipadamente e aí tu apresenta aquela tela ali. E os mapas mentais, principalmente daquele Mind Master, ele tem a opção das bolinhas, aí tu clica no mais e tu pode abrir outras abas, né? Então, por exemplo, aqui eu vou falar, digamos que eu fosse fazer várias coisas, vários assuntos, né? E um deles fosse esse da aula de hoje, de recursos diferenciados para a gente utilizar. Aí eu coloco só assim, recursos diferenciados. E aí eu abro um maisinho e puxo uma flecha pro aula expositiva, vai ser o número 1, o compartilhamento de tela vai ser o número 2, aí depois eu coloco o 3, o 4, o 5. Então, também é uma forma dinâmica, porque tu pode ter meio que o esqueletinho ali do teu mapa mental pronto, e depois, ao longo da aula, ao vivo, ou mesmo se ela for gravada, tu consegue ir colocando esses outros itens, né? E acrescentando itens na medida que tu vai falando. Da mesma forma funciona para slides, né? Tu pode utilizar, por exemplo, slides feitos
no Canva, no PowerPoint, enfim, qualquer outro aplicativo que faça a criação, que tenha a criação de slides, e tu criar uma sequência de slides, ou mesmo utilizar, por exemplo, já entra uma questão de a gente fazer a multiplicação dos conteúdos, né? De repente pegar um carrossel do teu feed, que tu trouxe lá 6 dicas, né? Aí teu carrossel tem uma capa, tem uma introdução, tem as 6 dicas, depois no final tem um fechamento, um resumo e uma CTA, por exemplo, né? Um carrossel básico. Tu pode utilizar esse próprio carrossel para trazer numa aula. Digamos que eu tenho uma aula sobre a criação de recursos diferenciados como essa aula de hoje. Se eu tivesse isso num carrossel, eu poderia trazer num compartilhamento de tela, no meu curso, essa aula. Então, eu apresento no primeiro slide ali o título e dou uma falada ali sobre o que vai ser aquela aula, por que eu estou trazendo aquela aula, qual é a importância daquilo, de entender aquele conteúdo e tal. Aí depois eu trago esses 6 passos, digamos assim, e aí depois eu faço um fechamento. E a cada slide a gente pode trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conteúdo. Porque o slide tem essa característica, né? Ele serve para a gente usar mesmo como tópicos. Vai servir para quem está dando a aula, uma palestra, enfim, qualquer pessoa que está explicando algum assunto, é uma maneira de ter um roteiro, né? O slide serve como um roteiro para quem está dando essa aula, dando essa explicação, trazendo essa exposição desse conteúdo, e também para quem está assistindo, entende que aquilo ali é um resumão, né? Tu fala uma frase, assim como nos carrosséis a gente utiliza, né? As pessoas às vezes fazem textões assim no carrossel. O carrossel é para trazer um tópico. Depois tu pode explicar na legenda, depois tu pode aprofundar numa aula, enfim, em outro espaço, em outro momento. Mas o ideal é que nos slides eles sejam enxutos, né? Breves, objetivos, assim, direto ao ponto. Então, traz meia dúzia de slides e tu consegue explicar um conteúdo. Tu pode utilizar isso ser uma maneira também de compartilhar a tela. Outra maneira também é se tu usar, por exemplo, o iPad, tu poder escrever no iPad, né? Se a gente for pensar que essas aulas podem ser gravadas, a gente pode, por exemplo, ter assim como esse ring light, né? Tem aqueles que tem aquela mãozinha mais maleável que tu coloca em cima de uma mesa. Tu pode usar não só compartilhando a tela do iPad, por exemplo, desenhando nele, mas numa folha, uma folha A3, uma folha duplo ofício, né? E tu colocar a tela do teu computador virada para baixo e tu ir escrevendo. Só que nesse detalhe, nesse formato, tem um detalhe bem importante para a gente pensar. Boa tarde, quem está entrando. Nesse formato é importante a gente pensar o seguinte: se a pessoa, por mais que a gente domine o conteúdo, às vezes a gente fica meio perdido, né? Se, por exemplo, eu começar a conversar com um, desviar o assunto, acontecer alguma coisa aqui que me chama atenção, a gente pode meio que se perder no assunto. Então, quando a gente está escrevendo alguma coisa, digamos que eu vou fazer um mapa mental, tá? Vou trazer ali um assunto sobre a gamificação que eu trago no meu conteúdo. Aí eu coloco gamificação no meio, puxo 4, 5 flechinhas e quero trazer as vantagens de se usar a gamificação num curso digital, por exemplo. O que eu vou botar? Eu vou falando e escrevendo ao mesmo tempo. A gamificação serve para isso. Isso significa... Aí depois a outra flechinha, eu vou puxando. Se eu tenho fluidez, domínio daquele conteúdo, eu falo aquilo com muita tranquilidade e eu tenho a disponibilidade de estar escrevendo e falando ao mesmo tempo e está tudo certo, ok. Agora, se para mim ficar um pouco difícil essa situação, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse desenho e gravando o desenho, né? Escrevendo, puxando as flechinhas, circulando cada uma das flechinhas que a gente fez e tal. E depois a gente edita só com áudio. Aí eu assisto aquele meu vídeo ali, que eu desenhei, que eu escrevi, e eu vou falando. Gamificação. Uma das vantagens da gamificação é a outra é a B. E aí deu uma explicação de cada uma. A outra é a C, a outra é a D, digamos assim. Aí eu coloco, depois eu edito os vídeos, né, junto a imagem com o áudio, e aí eu faço uma gravação que fica melhor do que se eu estiver só falando e escrevendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente demora para escrever uma letra, custou para puxar uma flechinha, e aí a gente meio que perde o ritmo. Então, de repente, tu gravar, vai ficar legal também fazer isso. Então, esse é um outro formato. Então, no compartilhamento de tela, a gente já pensou em um programa de mapa mental, ir digitando o nosso conteúdo, na medida que a gente vai falando, vai trazendo conteúdo. Outra forma também, junto com essa de escrever, por exemplo, se também tu não te sente tão à vontade para ir escrevendo,
ou lembrando, mesmo que tu tenha, de repente, uma colinha do lado, né, um roteirinho ali, mas tu acha difícil ir falando e digitando ao mesmo tempo, que tu quer dizer assim nos teus tópicos, tu pode, por exemplo, preparar esse material antecipadamente, né, num documento do Word, do Drive, enfim, e aí tu tem esse documento pronto, e aí tu vai subindo a tela, na medida que tu vai falando. Eu vou falar sobre os 5 passos importantes para criar suculentas. Aí tu bota na tela o título e o número 1. Aí tu explica, fala um pouquinho do número 1. Daqui a pouco tu sobe um pouquinho mais a tela e mostra o título número 2 na mesma... É muito semelhante com o que a gente faz com os slides, por exemplo, né? A gente pode fazer isso com o computador. Esse material que tá ali, esse roteiro, esse que tu digitou ou esse que tu fez um mapa mental, ele pode se transformar depois no material extra dessa própria aula. Digamos que tu tenha isso no teu curso e tu gravou essa aula. Bom, essas minhas aulas estão gravadas, uma eu tenho um mapa mental, na outra eu fui digitando e na outra eu entreguei, sei lá, ao vivo ou gravei mesmo assim, digitando e na outra eu entreguei um PDF pronto. E aí eu fui só falando sobre aquele PDF ali, o que tinha, né? Um checklist, sobre um resumo sobre aquele conteúdo ali. Isso aí também ele pode se transformar no próprio material complementar que tu entrega para os alunos. E aí é legal tu falar no início dessa aula. Pessoal, nessa aula eu vou falar sobre tal assunto, eu vou trazer 5 tópicos sobre isso, 5 dicas, eu vou trazer 6 maneiras de tu fazer tal coisa, eu vou trazer 7 erros que a gente não deve cometer em determinado conteúdo, em determinado assunto, que é aquilo do que tu traz do teu nicho. Aí tu diz, mas não precisa copiar nada, porque eu vou mandar esse material aqui para vocês, seja lá no nosso grupo de WhatsApp, seja no Telegram, seja aonde tu tiver esse contato, esse ponto de contato com os alunos. Aí tu diz que tu vai entregar esse material complementar. Se ele for um curso que está gravado e está numa plataforma, tu pode anexar esse conteúdo ao final do vídeo da aula, né? Então, tu já tem aí a tua aula pronta e o teu material complementar pronto. Na medida que tu tem ele escrito no computador, já digitado, tu vai digitando e falando, num programa de mapa mental online, alguma coisa assim. Então, isso é uma maneira muito boa de a gente conseguir fazer dessa forma. Uma outra maneira, um outro formato, que daí dá uma dinâmica bem diferente, assim, muda o cenário, muda tudo, é, por exemplo, a gente, como eu falei, de fazer um mapa mental ou no iPad ou, né, numa folha, é a gente filmar essa nossa mão, né? É uma das possibilidades. Então a gente vai filmando e a gente vai escrevendo ou a gente vai falando. Outra versão disso, né, uma outra maneira diferente de fazer isso, por exemplo, é pegar os post-its. Então, de repente, tu faz um esqueletinho de um mapa mental, digamos, tu bota um assunto no meio, né? Vamos pegar, sei lá, uma sugestão aí, gente, sei lá, culinária. Vamos lá, vamos pegar um nicho de culinária e eu vou te ensinar a fazer 5 sobremesas, tá? Sei lá. Aí tu coloca ali, sobremesas. E aí tu vai puxar uma flechinha, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E aí tu não coloca nada nesse 1, nesse 2. E aí tu prepara separadamente, por exemplo, pega aqui um post-it assim, e aí escreve, né? Prepara antes a receita número 1, a receita número 2, a 3, a 4 e a 5. E aí, na medida que tu vai gravando essa mesa que tu tá com a folha, tu tira um post-it e cola esse post-it em cima do número 1. Aí, sei lá, bolo de não sei o quê. Aí tu fala um pouquinho sobre aquela receita, qual é a vantagem, como é que ela é, se ela é fácil, enfim, sei lá. Eu dei uma sugestão meio mirabolante aqui sobre o nicho de culinária, mas a gente pode pensar isso para absolutamente qualquer nicho, tá? Aí, feito isso, eu vou pro número 2. Pode pegar um post-it de outra cor, né? Cola em cima do número 2 e aí apresenta o número 2. Isso para aquelas pessoas que são sinestésicas ou que são mais visuais, né? Até mesmo as auditivas que vão estar ouvindo e olhando também ao mesmo tempo, vai facilitar para esse tipo de pessoa. Então ela traz esse dinamismo, né? Essa coisa mais de movimento, a gente fazer um formato assim. Dá para inventar várias outras coisas, né? Eu tô dando aqui algumas sugestões. Existe também programas que fazem esse tipo de animações, né? Então a gente pega um vídeo ali, por exemplo, tu vai botando conteúdo. Eu assisto às vezes como é que é o nome daquele... Tá aqui anotado, peraí. Ilustradamente. Um canal no YouTube onde a pessoa fala sobre resumos de livro. Então, às vezes, alguém me comenta sobre um livro, eu não tenho livro, não comprei, estou sem tempo de ler, eu vou lá e se eu digitar esse livro, aparece o resumo desse livro. E o resumo é feito dessa forma.
É um aplicativo visual, que a gente vai editando uma animação, que tu vai editando os conteúdos que tu quer botar ali. Então tem uma mãozinha que digita o que tu quer escrever, por exemplo, tu escreve o título, né? 10 maneiras de se criar não sei o quê. E aí aparece a mãozinha escrevendo aquilo rapidinho, assim, tu pode botar em velocidade mais rápida, em velocidade mais lenta. Aí tu pode utilizar elementos, tu pode botar bonequinhos, pessoas, elementos, aí tu pode botar elementos de culinária, de artesanato, enfim, de finanças, assim. Tu vai botando elementos, assim, desenhos, né? E tu vai agregando naquela imagem. E aí tu vai editando, tu edita o som, né, o áudio, tu edita as imagens, tu edita na medida que elas entram, saem, sobe, desaparecem da tela. Essa animação, ela é extremamente visual, né, ela é extremamente didática para quando a gente quer explicar alguma coisa. Então, no YouTube existem diversos tutoriais, assim, uma gurizada ensinando a utilizar alguns desses aplicativos que fazem essas animações com o conteúdo que a gente quer colocar. Deve dar um pouquinho de trabalho, eu já assisti uns tutoriais, já ensaiei fazer um ou outro, assim. É muito bacana, assim, é divertido, assim, brincar com isso. Mas ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, se de repente tu quer variar um pouco o modelo das tuas aulas, por exemplo, eu gravei, meu módulo 3 tem 5 aulas. 3 aulas vão ser expositivas, uma eu vou compartilhar uma tela e montar ali um mapa mental, e uma eu vou fazer uma animação dessas. Vai dar um diferencial naquela sequência de aulas que a pessoa está assistindo, né? De repente a pessoa assistiu 3 aulas, tá meio cansativo, uma aula expositiva, meio longa, meio chata, sei lá. E aí, de repente, entra uma aula dessas. Dá uma animação diferente, né? Dá um movimento, assim, bacana, que faz com que prenda a atenção do aluno. Então, eu sugiro também utilizar algo desse tipo. O que mais que nós temos depois? Os slides, né? Compartilhamento de tela, aula expositiva. E outra maneira também que eu acho bem interessante de se usar é o flip chart, que é aquele cavalete com aquelas folhas bem grandonas, né? Que a gente compra um bloco daquelas folhas e vai virando as folhas e passando. Não sei se vocês já assistiram algum evento de lançamento, as pessoas, geralmente na hora do pitch de vendas, onde vão apresentar o valor do curso, o que ele tem, as pessoas apresentam às vezes num flipchart, ou vão fazendo alguns cálculos, mostrando alguma sequência de coisas assim, utilizam, porque daí tu usa um canetão. A questão do flipchart, daí tu já tem que pensar assim numa câmera um pouco mais distante, né, no espaço, cenário, para que tu tem que prestar atenção para se tu vai gravar de câmera frontal, né, que ele vai ficar espelhado, então tem que gravar do outro lado. Tem alguma série de questões, iluminação que bate nessa folha, né? Pode ter algumas questões que a gente tem que ter um pouco de atenção em relação a isso. O que acontece, eu fiz isso, eu fui gravar o ano passado uma das minhas aulas no Flipchart e eu botei a câmera virada para lá, então eu não me enxergava, né? E fiz toda a aula. Sei lá, 10, 12 minutos de aula, gastei não sei quantas folhas, fui virando e dando explicação e escrevendo, bem animada. De repente eu fui assistir, quando acabou a aula eu fui assistir, a câmera ficou o tempo inteiro procurando foco. Então eu ficava indo e voltando assim a minha imagem, sabe? Toda tremida e depois focada, desfocada e focada. Ficou horrível, perdi a aula, né? O ideal nesse caso é que alguém filme para ti, né? Numa distância um pouco maior, mas aí também tu tem que ver se o flipchart vai ficar todo enquadrado dentro da tua tela. Ver também se não vai ficar as letras espelhadas, ver se vai ter visibilidade, né? Se a pessoa que está assistindo vai conseguir enxergar, tem que escrever com letras maiores e tal, uma letra legível. E aí tem essa coisa, né? Por algum momento tu fica de costas também escrevendo. Então o flipchart tem alguns detalhes que tem que ser mais observado com mais cuidado para que não atrapalhe, né? Não fique ruim também. Porque se a pessoa não enxergar, ficar espelhado, ficar desfocado, ou tu ficar o tempo todo de costa, daí no momento que eu me viro de costa, eu vou falar, a pessoa, né, o som vai sair de uma forma diferente, assim, a pessoa já vai ter mais dificuldade de repente entender aquilo que eu tô falando. Então ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado para se utilizar o flipchart numa aula. Se for gravada, fica mais fácil porque tu tem como editar, assistir de novo, né, regravar, enfim, se não ficou bacana. Agora, por exemplo, eu não recomendo que se use um flipchart ao vivo se tu não tem uma equipe, assim, pelo menos um suporte, uma pessoa te ajudando na filmagem, te dando uma orientação, para que na hora que tu tá gravando, tu tá dando a aula ali ao vivo, fique ruim, fique desfocado ou aconteça alguma coisa assim. Mas basicamente é isso. Então a ideia era essa, de trazer para vocês algumas ideias
de formatos de aula, e não é formatos no sentido gravados ou ao vivo, né? Formatos de recursos que a gente pode utilizar. Então eu falei do compartilhamento de tela, que tu pode compartilhar escrevendo, tendo um material pronto. Esse material já pode virar um material de apoio para depois. Tu pode utilizar um iPad se tu tiver e escrever nele. Tu pode compartilhar a tela, por exemplo, se tu quiser gravar essa tua aula, tu pode fazer no StreamYard, no YouTube, tu pode fazer no Meet, no Zoom. Tu entra numa reunião sozinha, grava, começa a gravar aquela aula, fala o que tu tem para falar, diz, pessoal, vou compartilhar a tela, compartilha a tela, dá toda a tua aula, encerra o Zoom e ali tu tem uma aula gravada também, né? Assim como tu pode fazer isso ao vivo também. E então, compartilha a tela desses formatos, tem várias maneiras de fazer compartilhamento de tela. Mapa mental, a gente tem duas maneiras, né? Ou um programa de mapa mental, que ele vem pronto, ou tu fazer ele desenhado. Quando tu fizer desenhado, tu pode ir escrevendo aos poucos, gravar o áudio depois. Tu pode colocar os itens, né? Só a numeração e botar uns post-its por cima, assim, para ir trazendo essa dinâmica para a aula. E usar o flipchart com esses cuidados que eu falei também, né? Que tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Ou simplesmente uma aula expositiva, que é um exemplo como essas aulas que eu dou aqui sempre nas terças-feiras, por falta de outros recursos, né? Só que no meu curso, Design de Cursos Digitais, como eu falo em maneiras diferenciadas, eu procuro em cada módulo variar os formatos das aulas para mostrar para as pessoas exatamente como fazer. Então, o pensamento em relação a essa aula era trazer algumas dicas para quem está criando as suas aulas, pensar, né, no seu nicho, pensar nos seus alunos, pensar em que formato de aula fica melhor, né, porque, por exemplo, algum curso muito mais prático, né, bem mão na massa, assim, digamos de culinária, né, literalmente, mão na massa, ou de, sei lá, emagrecimento, daí tu vai dar exercícios físicos, ou pilates, uma fisioterapeuta dando umas aulas de pilates, ou uma aula de yoga, alguma coisa assim, ou coisas manuais, né, esses artesanatos, coisas assim, por exemplo, tu vai ensinar um ponto de crochê e de tricô, sem que tu mostre fazendo, fica muito complicado só na teoria, né. Aí, tu fazendo uma receita. Aí a receita a gente pode até pegar algumas ideias naqueles programas de culinária, né? Se a gente observar, assim, tem aquela cena em que uma câmera tá mais distante, a pessoa com as tigelas, com os potinhos ali, com os ingredientes, né? Montando a receita. De repente tem aquela câmera que foca em cima da panela, assim, a pessoa mexendo ali, que já aparece o que tá acontecendo, a consistência que tá aquela comida e tal. Também tem câmeras mais distantes, tem câmeras mais próximas, aí isso vai variar também dos recursos que tu tem, com quem é que tu pode contar na hora de gravar uma aula, assim. Mas eu acredito que atividades mais manuais, né, todas elas manuais ou de corporais, ou enfim, que tu precisa fazer uma demonstração prática daquilo ali, é interessante que tu tenha aulas práticas e que tu pense formatos diferenciados, mostrando, né, demonstrando isso para que a pessoa veja realmente tu fazendo para fazer igual, por exemplo, se for um exercício, né? Com cuidado de pensar assim, eu já vi aulas em que, por exemplo, a pessoa vai mostrar um exercício e aí o exercício tem que abaixar a cabeça até lá ao chão. Aí a pessoa vira a cabeça para baixo, né, bota a cabeça no meio das pernas lá e aí fica falando, a gente não entende nada, né? Então fica meio confuso. O ideal é que, por exemplo, se tu vai fazer uma aula onde tu vai fazer um movimento em que o teu corpo vai girar para o lado e o teu rosto vai virar para lá, enquanto tu tá explicando aquele exercício, por exemplo, aí é bacana também que tu, de repente, grave só os movimentos e depois coloque um áudio em cima da sequência de passos, né? É como se faz aquelas audiogravação, não, como é que se diz? Tem um negócio para deficientes auditivos que a gente usa, né? Audiodescrição, não é audiogravação, audiodescrição, que a pessoa vai narrando o que está acontecendo, né? Seja um filme, seja uma exposição. Esses dias a gente fez uma coisa assim lá na escola que eu trabalho para pessoas com baixa... O autor lá das obras, ele tinha baixa visão e a gente fez a audiodescrição dos quadros dele. Então a gente vai descrevendo a cena a cena, né? Numa atividade física, por exemplo, em que tu vai te movimentar, ficar de costa, baixar a cabeça, ficar, né,
em que a tua voz não vai sair com a mesma fluidez, com a mesma nitidez do que tu tá virado para a câmera, vai modificar a tonalidade da tua voz, é interessante que tu faça tipo isso, né? Tipo uma audiodescrição da tua aula e depois tu edita os 2 vídeos. Mas aí vai depender, como eu disse, do teu nicho, da tua disponibilidade de gravar essas aulas, de tu ter um equipamento ou outro, né? Não que eu não tô aqui para dizer que comprem muitos equipamentos, contratem fotógrafos e cinegrafistas profissionais para fazer um curso. A gente pode fazer na nossa casa, né? Faz uma gambiarra ali, bota a câmera mais deitadinha assim por cima da mesa para poder fazer o... Então bota a mesa um pouco inclinada, né? Bota 2 tijolinhos na ponta e vira a mesa, inclina. Tu já fazer ela inclinada já é de uma, né, sob outra perspectiva que a gente vê aquele conteúdo ali. E aí grava aquela folha tu escrevendo. Ou, então, se tu tens... Eu comprei esse coisinha que parece aqueles abajur de mesa, sabe? Que tem uma mãozinha assim que gruda na mesa e ele tem uma coisa meio maleável, onde tu prende o celular igual o ring light. E foi baratinho, né? Então, assim, tu compra, bota assim, e aí tu consegue gravar a tua própria mesa, né? O Flipchart também é um equipamento super barato, assim, sei lá, R$ 200, tu compra um Flipchart. Aí tem que comprar as folhas separadas, que também é, sei lá, mais 30, R$ 40, um pacote com 25 folhas e dura bastante tempo. Então, de repente, são alguns pequenos investimentos que valem a pena para que tu vá gravar, por exemplo, o teu curso, tuas aulas, de uma forma um pouco mais criativa, um pouco mais dinâmica e que com certeza vai chamar a atenção dos alunos, vai despertar o interesse em participar e não ficar só aulas expositivas como esta que eu dou aqui, certo? Eu não sei se ficou dúvida, se vocês têm alguma pergunta. Eu resolvi botar esse óculos aqui, que eu gosto desse óculos, né? Mas aí o óculos para ler ele é pela metade. Aí parece aqueles óculos de vovozinha que eu tenho que fazer assim, né? E eu prefiro esse, só que daí o problema é que eu não enxergo, daí eu tenho que fazer assim para enxergar os comentários de vocês. Então me digam aí se tem alguma dúvida. Eu sempre convido a me mandarem um direct ou deixar um comentário aqui na live depois que ela fica salva. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma crítica, ou mesmo sugerir um tema para uma próxima aula. De repente, Vera, eu gostei disso que tu falou, mas a minha dúvida principal é sobre blá 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 blá. E aí me chama, me manda um convite, me manda um comentário, um direct, e eu vou anotando no meu caderninho as sugestões. Quando as pessoas me mandam sugestões para as próximas aulas, eu vou analisando conforme a minha linha editorial, conforme meus conteúdos que eu estou dando. Se não tem nenhum assunto mais urgente, assim, que eu acho importante trazer naquela semana por algum motivo especial, eu acolho e procuro criar uma aula para que sane essas dúvidas dessas pessoas, certo? Então, eu agradeço quem participou, quem assiste depois também, divulga para os amigos, chama o pessoal que está empreendendo, que está criando seus cursos, que aqui nesse perfil eu trago bastante conteúdo sobre a criação de cursos, como fazer uma aula bem interessante, que os alunos se engajem, que traga aprendizagem, que gere os resultados que a gente espera, porque eu defendo aqui a educação, né? Então eu acredito que cursos digitais não é só sobre vendas e lançamentos. A gente tem que pensar nesse produto que a gente está fazendo, nessa pessoa que a gente está ajudando e a transformação que a gente vai causar através da aprendizagem. Por isso que, né, eu como professora, há mais de 30 anos, trago a minha experiência e o meu conhecimento e adaptei para o digital, para a criação de cursos que realmente gerem essa experiência de aprendizagem que a gente busca, né? Que as pessoas, quando compram os cursos, buscam esse aprendizado, esse conhecimento que eles desejam. Então, é com muito carinho, com muita dedicação que eu faço o que eu faço aqui, e por isso que eu tenho sempre que agradecer sempre a audiência de vocês e a participação, certo? Quinta-feira, então, nós temos o Café Sem Açúcar, que é um quadro novo que eu faço às 7 da manhã. É um cafezinho, pode ser um chá, pode ser um chimarrão, pode ser um copo d'água. O meu café com adoçante, porque eu não curto café sem açúcar, acho um desafio bem interessante quem se desafiou a trocar o café adoçado por um café sem açúcar. E o tema sempre é algo um pouquinho mais desafiador, relacionado um pouco mais sobre as nossas emoções
e aos nossos sentimentos em relação ao empreender, né? Todos esses desafios que aparecem, os medos. Então eu tenho trazido uns temas assim pra gente dar uma refletida. É um cafezinho curtinho, de 20 minutos mais ou menos. Não é uma aula, mas é só um bate-papo descontraído. Então já estejam convidados para quinta, às 7 horas, acordar cedinho, pegar o seu café e trazer para bater um papo com a gente. Certo? Amanhã eu já divulgo o tema do nosso café sem açúcar de quinta. Tenham todos, então, uma boa tarde de terça e estamos sempre aqui ligados no Instagram. Me chamem, me perguntem e tirem suas dúvidas e façam o que quiserem. Me chamem, conversem, o que quiserem fazer. Beleza? Tchau, tchau, então.